nesse dia de sábado, glória a Jesus, às 23h11 de 2024. Glória a Jesus. A partir de agora, mentoria espiritual. Glória a Jesus. Tá bom? Os irmãos quiserem fazer perguntas, se não entendeu alguma coisa, os irmãos pergunte, não fique confuso. Eu quero que você pergunte. Glória a Jesus. Tá bom? Glória a Deus. Glória a Deus. Ao nosso irmão aí, Marcelo Botelho, né? Para o Senhor guerreiro. Aleluia. Nós iremos falar sobre a retaliação espiritual. Nós iremos falar sobre isso. E nós iremos falar também sobre não entrar na batalha de Deus. A gente vai falar um pouco sobre isso aí. E alguns assuntos que está abordado para eu estar passando para vocês nessa área espiritual. Eu vou pedir para a nossa irmã Carmen estar fazendo essa oração de início, tá bom? Irmã Carmen, a senhora pode orar aí? Posso sim, avó. Querido Deus eterno Pai, nós entregamos os nossos corações no dia de hoje, nós entregamos a nossa mente no dia de hoje, nós entregamos todo o nosso corpo físico, para que o Senhor possa usar, modificar e possamos aprender tudo aquilo que está no teu coração, toda palavra que vai ser lançada, que a nossa mente consiga alcançar, e tudo aquilo que o apóstolo tem de melhor, ele possa nos passar em nome de Jesus. Que o Senhor guarde a família do nosso apóstolo, a pastora Thaís, a apóstola, a bispa Thaísa, toda a família deles, os 2 filhos, e que nenhum da parentela dela venha a ser atingido por causa dos ensinamentos que ele venha transmitir para nós hoje, em nome de Jesus. Nós agradecemos e nós estamos à disposição, Senhor Espírito Santo. Nós estamos com o coração aberto para aprender. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10, 19. Lucas 10, 19. Deixa aberto aí. Glória a Jesus. Iremos falar um pouco sobre a retaliação espiritual. E vamos entender um pouco sobre isso. Sobre essas retaliações que nos acontecem sobre nossas vidas quando nós estamos fazendo a obra de Deus. Vamos entender um pouco por que acontece isso. Essas retaliações vêm sobre nós. Por quê? Qual é o objetivo e por que Deus permite que as retaliações venham do inimigo para com nossas vidas? Eu vou lhe explicar e você vai entender o porquê essas retaliações vêm. E tem muitas pessoas que têm medo de fazer a obra de Deus, com medo das retaliações, né? Quantas pessoas que têm chamado de Deus têm medo por causa das retaliações e não fazem porque tem medo, que se acha assim: se eu for fazer a obra de Deus, o inimigo vai se levantar contra mim. O inimigo vai se levantar contra mim se eu fazer a obra de Deus, então é melhor não fazer. Então tem muitas pessoas que não faz porque tem medo desse tipo de retaliações.
Aí outro diga assim, rapaz, depois que eu comecei a orar as pessoas, os problemas veio dobrado para cima de mim. Outros têm parado porque as lutas aumentou depois que começou a fazer a obra de Deus. Então, muitas pessoas têm fugido dessa área espiritual com medo das retaliações espirituais. Inclusive, muitos pastores. Muitos pastores hoje não querem trabalhar mais na libertação, nessa área de cura, nessa área de expulsar demônio, porque eles têm medo das retaliações. É verdade. Entendeu? Eles têm medo. Então, por isso que muitos deles fogem disso aí. Glória a Jesus. Então, eu quero passar um pouco disso aí, dessa área aí, para vocês aí que quer fazer a obra de Deus, que é para você não ter medo. Porque quem te chamou garante, irmão. Quem te chamou garante a vitória em nome de Jesus. E vou mostrar para vocês o porquê dessas retaliações vêm. Por que vem? E eu vou te mostrar também a forma de você trabalhar e as retaliações não vir sobre você. Entendeu? Vou mostrar os dois níveis, os dois lados, o porquê vem as retaliações para tentar lhe derrubar, para tentar lhe destruir, tá? E vou lhe mostrar o outro lado que se você fizer do jeito que a palavra nos ensina, você não será atingido em momento nenhum. Você vai fazer a obra de Deus tranquilamente. Deus vai te usar e você não será atingido. As retaliações não vão vir sobre você. Então, existem esses dois lados. Eu quero passar essas informações para você. E você, eu creio, se você abrir a mente, você vai compreender tudinho aqui nessa noite. Tá? Eu vou falar em duas áreas aqui sobre a retaliação e sobre as guerras de Deus. Que a gente não deve entrar nas guerras de Deus. Tem muito entrando nas guerras de Deus, sem Deus permitir, e está trazendo problema para você mesmo. Então eu vou estar falando isso também no finalzinho aí. Fique ligado, são coisas novas, são experiências que a gente precisa contribuir um com o outro. Tá bom? Os irmãos abriu em Lucas 10, 19. Lê aí. Pode ler. Lucas 10, 19. Eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpião, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Glória a Deus, né? Glória a Jesus. Lê de novo aí, pastor. Eis que vos dou poder para pisar em serpente e escorpião, Certo. e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Pegou a visão aí? Olha o ponto, presta atenção no que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que está dando poder para nós. Nesse tempo ele está falando com os discípulos, né? Falando com os discípulos, que ele está dando poder para os discípulos pisar em serpentes e escorpião. E ele está dizendo que o discípulo pisando no serpente e no escorpião, danos nenhum lhe causará sobre os discípulos. Quer dizer que ele está dizendo, discípulo, vá, faça o que eu estou ordenando, não tenha medo, porque danos nenhum irá acontecer com vocês. Pode fazer a obra de Deus sem medo. Eu estou dando autoridade sobre o inimigo. Então Deus está dizendo, toda autoridade está dada a vocês. Vocês não podem ter medo. Porque danos nenhum vai lhe causar. Agora, mas por que muitos estão fazendo a obra de Deus nessa área e danos está vindo? Por que esses danos? Por que esses ataques estão vindo sobre você?
Por que Satanás está conseguindo tocar em muitos? É isso que eu quero explicar aqui nessa noite, o porquê. Porque Jesus está dizendo para os discípulos aqui, nesse texto, glória a Jesus, que ele está dando poder, ele está dando autoridade, tá? Sobre as serpentes, sobre os escorpiões, representa a força maligna, e sobre o inimigo. E Jesus termina finalizando de só, e danos nenhum irá acontecer com vocês. Jesus dizendo, eu me garanto que danos nenhum irá acontecer com vocês. Danos nenhum. Jesus disse, ide, vá, que eu estou dando autoridade, eu estou dando poder sobre serpente, escorpião e sobre o inimigo. E danos nenhum irá te acontecer. Glória a Jesus. Tá? Mas, diante dessa palavra, a gente vê hoje, que quando a gente faz, a irmã Carmen, fecha o seu microfone aí. A gente vê que diante de muitas pelejas hoje que a gente faz para ajudar vidas, a retaliação espiritual vem em peso para cima de você. Às vezes você não aguenta, você pensa até em desistir. Você pensa até de parar. Diz assim, meu Deus, depois que eu comecei a fazer a obra, os ataques dobrou para a minha vida. E as coisas começaram a piorar, estava começando tudo dando errado. Depois que eu comecei a pregar a palavra de Deus na rua, eu comecei a orar ao povo, e aí a luta aumentou na minha vida. O que fazer? Por que está acontecendo isso comigo? Então muitos desistem desta área de libertação por causa disto. Eu vou explicar para você o porquê. Eu queria que vocês entendessem. Olha, o primeiro ponto é que tem muitos fazendo a obra de libertação despreparado. Muitos estão fazendo porque tem vontade, acha bonito e aí quer fazer, mas quer fazer despreparado. Aí quando você faz despreparado, sem aquele chamado, aí o que é que vai acontecer? Vai acontecer como aconteceu com os filhos de Cefa, que botaram na cabeça de expulsar o demônio no nome de Paulo, né? E em nome de Jesus Cristo de Paulo. Deu errado para eles. Então tem muitos entrando nessa área de libertação sem a permissão de Deus. Aí o que acontece? Quando você entra nessa área espiritual sem a ordenância do Espírito, as retaliações vêm em peso para cima de você. O que é que vai acontecer? Você não vai aguentar. Porque você não está preparado. Você não está estruturado para aquilo ali. Então você não vai aguentar, vai desistir. E se brincar, você acaba até se afastando do Evangelho. Eu já vi jovens desistindo. Eu conheci jovens que entrou na igreja, aceitou Jesus, e ele, assim que aceitou Jesus, não levou nem um mês, ele já queria orar ao povo. Ele tinha acabado de chegar na igreja e estava com aquela sede de orar, de fazer isso e aquilo. E ele já começou a colocar a mão no povo para orar ao povo. E eu disse, rapaz, calma. Não é chegada a hora ainda de você impor as mãos aos povos. Você acabou de chegar. Você precisa conhecer, você precisa entender as coisas. Não vá fazer as coisas assim de qualquer jeito, na avulsa, que você não vai aguentar. Ah, mas não deu ouvido. Continuou. Resultado. Não permaneceu no Evangelho. Não aguentou o ataque. Satanás foi para cima com tudo, ele não suportou. Hoje está aí fora. Está afastado. Porque não aguentou o ataque. Por quê? Porque ele foi fazer coisas despreparado. Então tem um bocado de gente fazendo a obra de libertação despreparado. Aí acaba os ataques demoníacos vindo para cima de você em peso. Aí ele ataca. Aí você diz assim, despreparado como, apóstolo? Despreparado com brechas abertas. Enquanto brecha na sua vida estiver aberta, você não pode trabalhar na área de libertação. Para trabalhar nessa área de libertação, de curas, milagres e libertações, você precisa estar em santidade com Deus o tempo todo e com as brechas todas mesmo fechadas. Você estando com as brechas
todas elas fechadas, o inimigo ele não consegue tocar em você. Por isso que Jesus disse que danos nenhum irá acontecer com você. Se você tiver com as brechas todinha fechada, você vai expulsar os demônios, você vai ordenar cura, você vai ordenar milagre, vai acontecer tudo isso e nada vai te acontecer. Danos nenhum vai te acontecer. Se você está interligado com Deus, Deus está em você e você está em Deus. Você se tornou um só com Ele. Quando você chega neste nível, você está preparado para fazer a missão, para fazer o ID sem medo, sem se preocupar com as retaliações de Satanás. Satanás só vai colocar a retaliação dele naqueles que estão com brechas abertas. As retaliações, escute isso, as retaliações só existem para aqueles que estão com as brechas abertas. Então, se você está trabalhando com isso e você está sentindo que as retaliações de Satanás estão vindo para cima de você, que está tocando em você, que está lhe derrubando, que está te ferindo, que está te machucando, meu irmão, feche as brechas. Feche as brechas primeiro, depois das brechas fechadas, aí sim vai fazer a obra de Deus. Glória a Jesus. Então, eu tenho aprendido isso através do Espírito Santo e através das experiências que eu tenho vivido, eu tenho passado. São 13 anos nessa labuta de trabalhar nessa área de libertação, uma das áreas que Deus me chamou para mim fazer, uma área muitíssima espinhosa, não é fácil, entendeu? É tanto que muitos não gostam, muitos não querem porque tem medo, que eu já falei. Mas Deus me chamou para isso e aqui estou fazendo ela com muito amor, com muito carinho, à vontade de Papai do Céu. Glória a Jesus. O que eu estou falando é de retaliação de Satanás para com sua vida. Eu não estou falando aqui da perseguição que Jesus disse, pelo amor de mim vocês serão perseguidos, serão caluniados, serão rejeitados. Não estou falando disto. Isso aí é um mandamento de Jesus Cristo, é uma profecia que Jesus disse a todos aqueles que me seguir vai passar por aflições, por aperto. Mas é de pessoas. É de pessoas. O que eu estou falando aqui é ataques demoníacos, retaliação vindo do diabo por aquilo que tu está fazendo na obra de libertação. É diferente. Esse ataque aqui é diferente. Entendeu? É diferente esse ataque. Esse ataque tu está recebendo por aquilo que tu está fazendo. É diferente. É Satanás atacando o teu corpo, a tua carne, colocando enfermidade, colocando dor, colocando problema, colocando seta. Por que ele está conseguindo? Por que Satanás está conseguindo? Porque tem brecha aberta. Então precisa fechar todas as brechas. Todas mesmo. Você não deve deixar nenhuma brecha aberta. É todas. Porque você fechando todas as brechas, Satanás, ele não pode tocar em você. A não ser que Deus permita. Como aconteceu com Jó. Mas a não ser danos nenhum, como diz aqui Lucas 10, 19, danos nenhum irá acontecer com você. Glória a Jesus. Entendeu? Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender nessa área de retaliação. Tá? Se está acontecendo isso com você, não tem outra. É brecha que está aberta. Não existe outra desculpa. É porque eu estou fazendo a obra de Deus, o diabo está me atacando. Não, para com isso. O diabo está conseguindo tocar em você porque brechas abertas. Se você está sendo atingido por ele, porque tem brechas abertas, tem que ser fechadas as brechas. Feche as brechas. Não deixe as brechas abertas, senão ele vai acabar com você. Ele vai te detonar. Ele vai colocar tanto problema, tanta enfermidade, que você vai desistir do chamado. Então, por isso que você tem que fazer a obra de Deus preparado.
não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Você tem que ir fazer a obra de Deus. Não é porque você acha bonito. Não. Você precisa ir enviado. Enviado fazer a obra de Deus. O discípulo, eles não iam fazer na obra de Deus porque ele queria ir. A Bíblia diz que eles iam enviado. Pedro, presta atenção aqui. Pedro não ia em lugar nenhum sem a ordem do Espírito Santo. Filipe não ia em lugar nenhum a não ser enviado pelo Espírito Santo. Paulo não ia em lugar nenhum a não ser guiado pelo Espírito Santo. Observe que o relacionamento com o mundo espiritual, quem faz essa obra tem que ter. Não existe eu ir fazer a obra de Deus do jeito que eu quero. Dá errado. Não vai dar certo. Eu vou quebrar a cara. Porque eu estou indo de mim mesmo. Não funciona. Vai dar errado. Mas quando eu vou enviado pelo Espírito, funciona. Dá certo. Quantas pessoas estão indo evangelizar sem a ordem de Deus? Aí vai, chega lá, não tem resultado, não tem frutos. Dá errado. Porque está indo sem a direção espiritual. Mas quando você vai na direção espiritual, guiado pelo Espírito, dá tudo certo. O nome do Senhor é glorificado. Lá a alma se converte, curas acontecem, milagres acontecem, libertações acontecem. O nome do Pai é glorificado e você volta alegre com resultados. Quando você vai guiado pelo Espírito Santo. Mas tem gente que vai pelas suas próprias vontades, pela emoção. Aí dá errado. Aí o que vai lhe acontecer é retaliação. É retaliação. Você vai vir de lá com problema espiritual. Então tem muita gente fazendo isso. Recebendo retaliação de Satanás porque estão fazendo as coisas de si próprio. Não é guiado pelo Espírito Santo. Glória a Jesus. A Bíblia diz que Paulo, no finalzinho da sua carreira, Paulo, ele ouviu a voz do Espírito Santo. Paulo ouviu a voz do Espírito Santo dizendo para ele, vá para Jerusalém. Porque lá, Paulo, em Jerusalém, tu vai sofrer consequências, perseguições. Aí já é perseguições do chamado do ministério dele. Porque essas perseguições aí que Jesus está falando aí, que virão sobre nós, essas perseguições aí é para o nosso crescimento espiritual. Essas perseguições aí não é para nos fazer danos, é para o nosso crescimento. Observe que quando a perseguição vem, a gente se aproxima mais de Deus. Então a perseguição é para o nosso crescimento. Faz parte do nosso ministério. Essa perseguição de pessoas. Faz parte. Aí já é outro nível, já é outra situação. Então o Espírito Santo disse, Paulo, vá para Jerusalém, porque lá você vai ser perseguido, você vai ser preso, e você irá para Roma, e você vai ser morto. O Espírito Santo falou para Paulo, que era para Paulo ir. Olha para aí. O Espírito Santo falou para Paulo ir, e disse para Paulo que era já o final dele, da missão dele. Tá? Apóstolo, isso está na Bíblia, tá sim, está aqui em Atos. Para você ver que esses homens de Deus, aonde ia, era guiado pelo Espírito Santo. Eles não iam assim, irmão, de qualquer jeito, como eu vejo hoje, um bocado de crente, um bocado de pastor, fazendo tudo de qualquer jeito, de qualquer maneira. Por isso que está dando errado. Por isso que está dando errado. Porque não aprenderam a se comunicar com o mundo espiritual. O mundo espiritual é real e a gente precisa se comunicar com o Espírito Santo. O Espírito Santo, que nem eu já venho falando aqui, o Espírito Santo, ele fala conosco, a gente ouve a voz dele, ele fala comigo, glória a Jesus. É que nem eu digo, às vezes as pessoas não compreendem o profeta, o homem guiado pelo Espírito. Às vezes muito se questiona de mim. Se questiona de mim por quê? Porque às vezes pede para eu fazer coisas e eu não faço de mim mesmo.
Eu só faço guiado pelo Espírito Santo e acabou. Quando o Espírito Santo manda eu ir, eu vou. Quando o Espírito Santo disse, filho, não vai, eu não vou. Quando o Espírito Santo diz assim, filho, ora, eu oro. Quando o Espírito Santo diz assim, filho, não ora, eu não oro. Você sabe o que é ser guiado pelo Espírito? Todos os discípulos eram guiados pelo Espírito, e a Bíblia prova isso. A Bíblia mostra isso. Então hoje eu aprendi a ser guiado pelo Espírito e faço tudo o que o Espírito manda. O Espírito diz assim, filho, hoje não faça a mentoria. Eu não faço. Ou esse dia todo eu não fiz a mentoria porque o Espírito Santo não ordenou eu fazer. Hoje ele falou comigo, filho, faça a mentoria. Olha eu aqui fazendo, obedecendo o que o Espírito Santo ordenou. E aqui eu estou falando algo que o Espírito Santo mandou eu falar. Glória a Jesus. Então o que é isso? É guiado pelo Espírito Santo. Quantas pessoas já me convidou para eu ir ministrar? Já fui chamado para a África, já fui chamado para São Paulo, lá para Moçambique, já fui chamado lá para Brasília, e o Espírito Santo não permitiu eu ir. Você sabe o que é? Guiado pelo Espírito Santo, não pela carne? Quantas propostas boas eu já recebi, quantos convites bons eu já recebi, propostas boas para eu ir ensinar, ministrar em outros lugares. De rolar isso, dinheiro. E o Espírito Santo diz para mim, filho, não é a hora ainda. E eu obedecer. Então você tem que entender o que é ser guiado pelo Espírito. Tem muita gente que não entende isso. E tem que aprender a ser guiado pelo Espírito. Quem achou, abre aí em Atos 20, capítulo 20, versículo 22 até o 24. Quem pode ler rapidinho aí? O que aconteceu com Paulo? Rapidinho, irmãos. Quem pode ler isso aí? Atos 20, 22 ao 24. Glória a Jesus. Aleluia. Quem é bom de Bíblia aí, para achar é ligeiro. O apóstolo... Atos 20? Atos 20, 22 ao 24. 22 ao 24. E agora eis que lhe dou, e pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me espera prisões e tribulações, mas em nada tenho a minha vida por precioso contato que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo estava sendo guiado aí por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Você está vendo aí? Você está vendo aí? O Espírito Santo falou tudo para ele aí, revelou para ele o que é que ia acontecer lá em Jerusalém com ele. Você está vendo que os discípulos, tanto o discípulo, tanto Paulo, tinham um contato com o Espírito Santo? Verdade. Eles conversavam com o Espírito Santo. A Bíblia mostra bem claro isso. Tem vários versículos mostrando que o Espírito Santo se comunicava com ele. Tem um texto na Bíblia que Filipe, lembra lá do Onúquio, o mordomo do rei? A Bíblia diz assim, que o anjo do Senhor falou. Olha o anjo do mundo espiritual. E o anjo do Senhor falou para Filipe, desce. Olha para isso. Filipe ouvia o anjo falando, dizendo para ele, desce a tal caminho. E Filipe continuou descendo. A Bíblia diz que mais embaixo, e a Bíblia diz assim, e o Espírito Santo
falou com Filipe, orientou Filipe o que dizer para o eunuco. Olha que interessante. Então, esses homens de Deus era guiado por um Espírito, que é o Espírito Santo. É o mesmo Espírito que está com a igreja hoje. E a igreja não aprendeu a se comunicar com ele. A igreja hoje não aprendeu a ouvir o Espírito Santo. Por isso que muitos têm feito as coisas e têm dado errado. Porque não aprenderam a se comunicar com o Espírito Santo. É falta de comunicação. Depois que eu aprendi a se comunicar com o Espírito Santo, a minha vida mudou. Tudo mudou. Essa unção que eu tenho hoje, eu não tinha antes. Eu vivi na Deus em Amor, vivi na Assembleia de Deus, eu não tinha essa unção. Eu não tinha. Essa unção veio para mim depois que eu aprendi a me comunicar com o Espírito Santo. Que eu descobri isso através do Espírito Santo. Aí minha vida mudou. Aí hoje acontece essa unção que vocês veem aí na minha vida. Essa unção poderosa, porque eu aprendi a se comunicar com o Espírito Santo. Hoje eu vivo totalmente em níveis diferentes que eu vivia antes. Praticamente eu aprendi a nascer de novo. Hoje faz toda a diferença na minha vida isso. Eu mudei tudo, porque antes eu recebia um convite para ir cantar, para ir pregar, era ligeiro, meu irmão, nem perguntava a Deus. Eu nem ia orar para dar a resposta ao pastor. O pastor me ligava, Milton Lima, como vinha aqui ministrar aqui, eu dizia, tem sim, pastor, agora, pode marcar, tá tudo certo. Nem perguntava a Deus que era para ir, era assim. Hoje não. Hoje eu não posso fazer isso, porque hoje eu espero a resposta não de mim, do meu eu, mas do Espírito Santo. Eu recebo as respostas e vou falar com ele. Espírito Santo, recebi tal convite, e aí? Aí ele fala comigo. Todos os convites de fora que eu recebi, o Espírito Santo não permitiu eu ir. Ele disse para mim que não era chegado a hora ainda. E eu estou aqui. Estou aqui em Mutuí, botando fogo aqui mesmo, é curas, é milagre, e o poder aqui é extraordinário mesmo, que nem eu tenho mostrado aí para todos. Mas para ir para fora ainda, Deus não permitiu ainda. Aleluia. Convites e convites eu tenho recebido, e sempre eu estou recebendo convites. Mas o Espírito Santo diz para mim, não é chegada a hora, então eu tenho que obedecer. Porque quem manda é Ele, o dono do poder é Ele, o dono da cura é Ele, quem faz todo o poder é Ele, eu sou apenas um vaso, um instrumento. Então eu tenho que obedecer a Ele. Aleluia. É Ele que é o meu Pai, é o Espírito Santo. Ele está em mim e eu estou nele. Eu e Ele se tornamos um só. Aleluia. Glória a Jesus. Então eu nasci de novo. Então a gente tem que aprender esse padrão aí, é bíblico. Glória a Jesus. Observe que o anjo foi lá na casa de Cornélio e disse: Cornélio, olha, manda chamar Pedro. O anjo disse para Cornélio: chame Pedro. Aí o mesmo anjo foi lá também e revelou a Pedro que alguém ia convidar ele para ir em tal lugar que era para ele ir. Então o anjo falou tanto para Cornélio e tanto para Pedro. Então a gente vê o mundo espiritual se comunicando com seus filhos. E por que no dia de hoje, nesse meio do evangélico, os crentes não aprenderam a se comunicar com o Espírito Santo? Por que não aprende a se comunicar? Por que não aprende a ouvir a voz do Espírito Santo? Se é tão real. É tão real. Quando você começa a entender isso, tudo começa a fazer sentido na sua vida. Parece que as coisas mudam tudo, você vai viver em outra dimensão. Você diz, meu Deus, eu não imaginava que era assim. Jesus, o que é isso? Que dimensão é essa? Quando você começa a compreender sobre o Espírito Santo. Olha, eu falo muito sobre o Espírito Santo, porque eu aprendi a se comunicar com ele. Hoje ele é o meu melhor amigo. Hoje ele me ensina tudo. Aleluia. Tudo que eu tenho aprendido é ele que tem me ensinado. Eu sou um analfabeto, não estudei direito.
Glória a Jesus. Parei na 3ª série. Não sei nem escrever direito. Não sabia ler direito. Hoje o Espírito Santo tem me capacitado em muita coisa. Muita coisa o Espírito Santo tem me ensinado. E eu estou vivendo aqui e ter surpreendido a muitos. Até os teólogos ficam surpreendidos comigo. Quantos teólogos já me perguntou: apóstolo Hamilton Lima, o senhor fez teologia? Eu disse: nunca fiz e nem quero fazer. Também não sou contra aqueles que fazem, né? Porque estudar a Bíblia é bom. Se você tiver sabedoria e não se empolgar só no conhecimento, tá beleza. Mas eu não quero essa teologia de homens. Eu quero continuar sendo guiado e inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero continuar sendo aluno do professor Espírito Santo. Ele tem me ensinado coisas extraordinárias, coisa que homem nenhum aqui na terra tem entendimento, sabe? E o Espírito Santo tem me ensinado. Coisas até inefáveis, coisas que eu não posso falar para vocês, coisas que ele tem falado comigo, que eu não posso falar para vocês ainda. Glória a Jesus. Que são segredos. Aleluia. Então, essa dimensão é verdadeira, é fiel, e eu afirmo a vocês que é verdade. Glória a Jesus. Que vocês também podem passar por essa experiência, pode passar por esse contato espiritual com o Espírito Santo. Aí você vai dizer assim: mas o apóstolo, eu já falo com o Espírito Santo. Fala coisa nenhuma, fala não. Você não fala com o Espírito Santo ainda. Ainda não. Se você entrar nessa dimensão que eu estou dizendo, você vai conseguir. Mas no momento, você ainda não fala. A não ser alguns irmãos aqui que já tenha entrado nesse nível, já está conseguindo se comunicar com o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Jesus. Tá? Mas muitos cristãos não conseguem se comunicar com o Espírito Santo. Essa é a verdade. Eles ora e não tem resposta nenhuma. Não ouve nada. Nada fala com você. Você não sente nada. Ora e não tem resposta de nada. Entendeu? A maioria dos cristãos, se você perguntar o que foi, se você falou com Deus hoje, aí eles vão dizer: falei com Deus. Aí você pergunta: e o que foi que ele disse? A resposta que você vai ter é que o que ele me disse, ele não me disse nada. Eu não ouvi nada. Essa é a resposta de muitos que estão orando. Ora e não tem resposta de nada. Como parecesse que Deus não fala, como parecesse que Deus não existisse. Por quê? Porque os cristãos não aprenderam a se comunicar com o Espírito Santo. Essa é a verdade. Assim que nem eu antes também, eu orava e não tinha resposta. Eu orava antes também, não tinha resposta. Hoje eu oro e tenho resposta. Olha como mudou. Olha como tudo mudou para mim. Mudou tudo. Imagine você falar com Deus e ter resposta. Meu irmão, é bom demais. Você falar com Deus e ter resposta. Como é bom você ligar para mim e ter resposta minha. Você, poxa, o apóstolo me atendeu. Como é bom. Não é bom você ter uma resposta? Mas como é ruim você não ter uma resposta, né? Você fica nervoso, fica valente. O apóstolo não quer me atender. O apóstolo não quer falar comigo. Você fica nervoso. Mesma coisa quando você vai se comunicar com Deus que você não tem resposta. Você diz: meu Deus, o que é que está acontecendo? Eu já orei, já tem 1 ano eu orando e Deus não me responde, Deus não fala nada, nada se move. Não é ruim? Não é ruim você falar com Deus e não ter resposta? Por quê? Porque você aprendeu de uma forma que Deus não te ouve, que você não tem resposta. Mas existem meios que você vai falar com Deus, em poucas palavras, você tem resposta. E a revelação disto é através do Espírito Santo de Deus. Tudo tem a ver com o Espírito Santo. Se você aprender um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, tudo vai começar a fazer sentido na tua vida. Comece a honrar o Espírito Santo. Olha, eu já estou passando chave poderosa para você aqui, de como se comunicar com Deus e você ter resultado através do Espírito Santo. O Espírito Santo é a chave. É a chave. Se você aprender a se comunicar com o Espírito Santo, acabou, meu irmão. Acabou. Aleluia. Satanás não vai querer conta com você, porque você descobriu a chave. É o Espírito Santo. Quando Davi descobriu
que tinha algo nele poderoso, Davi disse: oxe, pode vir gigante, eu vou derrubar todos eles no nome do Senhor dos Exércitos. Eu derrubei ursos e leão. Oxe. Davi descobriu que tinha uma força sobre ele depois que ele foi ungido. Depois que o Espírito Santo veio sobre ele, uma força, um poder veio sobre ele. Então, quando eu descobri que eu tinha essa capacidade, essa unção, a partir daí eu disse para Satanás: Satanás, a partir de hoje tu não me segura. Acabou. Acabou, porque eu descobri o segredo. Eu descobri o segredo, mas ninguém me segura aqui mais. Nem homem, nem ninguém. Pode me caluniar, pode me rejeitar, pode até me matar, pode me prender, pode fazer o que quiser. Ninguém me segura mais, porque eu sei o que eu tenho e a capacidade que eu tenho. Aleluia. Eu descobri que eu tenho um poder, que eu tenho autoridade, que está comigo. Eu descobri isso, que eu posso derribar qualquer tipo de gigante no nome de Jesus. Eu descobri isso, então ninguém me segura mais. Aleluia. Tudo isso através do Espírito Santo. Então, irmão, quando você começa a conhecer o Espírito Santo e você começa a ser guiado por ele, você começa a obedecer os comandos dele, tudo vai mudar na sua vida. Ele vai te dar autoridade, ele vai te dar entendimento, tá? Ele vai te dar coragem, ânimo, força, poder. Aleluia. E sabedoria. Tudo é dele. Ele vai te capacitar e vai te honrar e vai te revestir e vai te enviar e dizer: vá, ide. Aí agora você está preparado para fazer o ide. E danos nenhum vai acontecer com você. O diabo não vai poder tocar em você. O diabo não. As pessoas podem até tocar em você. Tu pode até tomar um tapa, receber um tapa, uma calúnia, uma rejeição. Isso pode acontecer. Mas o diabo tocar em você, ele não pode. Então essa retaliação de o diabo te tocar, ele não pode. A não ser que Deus permita, como permitiu com Jó. A não ser, o diabo não pode te tocar. O diabo não pode te ferir. A não ser que Deus permita. Assim como ele permitiu também com Paulo, colocando o espinho em Paulo. Quem colocou o espinho em Paulo foi Deus. Quem permitiu Satanás tocar em Jó também foi Deus. A não ser que Deus permita. Mas a não ser, o diabo não pode tocar nem em mim e nem em você. A não ser que você abra a legalidade para o diabo entrar. A legalidade são as brechas. Se você permitir brechas abertas, você fazendo a obra de cura e libertação, o diabo vai lhe dar pau. O diabo vai passar a perna em você. O diabo vai colocar problemas na sua vida e vai acabar tocando na sua carne. E você acaba ficando enfermo. Porque o propósito de Satanás é te parar. É parar, é nos parar. Mas como a gente está em conexão com o Espírito Santo não permite, a não ser que a gente abra espaço. Quando a gente abre espaço, aí ele entra e arrebenta. Tá, meus queridos, amados irmãos? Aprenda a comunicação. Sem essa comunicação, não tem como tu fazer a obra de Deus. Você está se arriscando a fazer. Você está se arriscando. Entendeu? Porque ser guiado pelo Espírito Santo é uma coisa, e ser guiado pelo nosso eu, pelas nossas emoções, pela nossa vontade, já é outra coisa. Tá? É outra coisa. E eu quero finalizar esse assunto aqui sobre a retaliação, incluindo também o nível de orar as pessoas. Eu sei que vocês estão aqui, tem um chamado de Deus grande para essa área de libertação. Não é à toa que vocês estão aqui para aprender. Olha, não ore, preste atenção, isso aqui é muito sério para o dia de hoje. Não ore, ninguém, escute isso, não ore ninguém sem antes saber o que se trata. Não estenda as suas mãos sem antes perguntar à pessoa o que é que está acontecendo. Porque hoje as pessoas chegam até a gente e dizem assim: ô apóstolo, ora aqui por mim.
Aí chega abordando a gente. Apóstolo, ora aqui por mim, ora aqui por mim. Eu não estou bem, ora aqui por mim. Aí eu vou lá e oro, e eu estou orando, meu Deus. Só que não funciona. Assim não funciona. Por quê? Por que não funciona? Porque eu preciso detectar qual é a causa, qual é o problema. Porque a ordem é para eu destruir aquele mal. Eu que tenho que destruir. Foi me dado o poder para eu destruir aquele mal. Claro, no nome de Jesus. Foi dado para mim destruir aquele mal. Se é uma possessão, se é um caroço, se é um nódulo, se é um cisto, se é um câncer. Seja lá o que for, eu tenho que saber para eu declarar: câncer, eu te destruo agora mesmo. Caroço, sai dele agora mesmo. Se é um espírito maligno, sai dela agora mesmo. Então o Espírito Santo tem me ensinado que antes de eu orar qualquer pessoa, eu preciso saber o que é que está acontecendo. Eu preciso saber o que é que está acontecendo. Então quando a pessoa vem assim, toda afobada, apóstolo, ora por mim. Calma, calma. Antes de eu orar por você, é o que está acontecendo. Fala para mim, para eu poder estar te ajudando. Me diga qual é a dor, qual é o problema. Fale para mim, que eu vou orar em cima desse problema que você está passando aí. Aí a pessoa vai e fala: apóstolo, por que está acontecendo isso? Eu descobri que eu estou com câncer, que eu estou com caroço, e eu estou desesperada, eu não sei o que fazer. Eu disse: pronto, você já me disse o que é, aí agora eu vou orar destruindo este câncer. Eu agora já tenho um alvo, é o câncer, é o espírito do câncer. E eu agora já sei qual é o problema daquela mulher. Eu agora já vou utilizar a unção que quebra o jugo. Isaías diz que a unção quebra o jugo, os pedaços, bagaça. Eu agora já tenho um alvo, é o câncer. Aí eu vou lá, estendo minhas mãos, como a Bíblia diz, estender as mãos sobre os enfermos, e digo: câncer, na autoridade do nome de Jesus, sai dela. Espírito de câncer, sai. Eu te ordeno agora que sai. Pronto, só isso. Não precisa você fazer um show. Não precisa você falar línguas estranhas. Não precisa você rodopiar. Não sou contra nada disso, tá bom? Não sou contra línguas estranhas. Não sou contra a rodopiar, a sentir a presença de Deus. Não sou contra. Mas precisa ter sabedoria nas coisas. Ter sabedoria. Que eu vejo um bocado de pastor, um bocado de pastora, meu Deus, que vai orar uma pessoa e faz tanta coisa sem precisão. Vai transmitir uma revelação, é línguas estranhas, o redopiou para entregar algo de Deus, precisa fazer um show, precisa fazer um espetáculo para ir lá entregar, precisa fazer um espetáculo para ir lá estender a mão para profetizar. Para que isto? Só basta uma palavra, o meu criado será curado. Uma palavra. Basta uma palavra. Não precisa fazer todo esse negócio. Tem gente, tem pessoas que não tem sabedoria nessa área, aí vai lá, em nome de Jesus, câncer, espírito do câncer, aí coloca, bota a mão, espírito maligno, sai, e começa, e balança o percurso da pessoa para lá, e vem na hora de quebrar o percurso da pessoa. Não precisa isso. Não precisa. Eu hoje aqui não faço isso, hoje aqui praticamente eu não toco em ninguém. Eu estendo minhas mãos assim. Aonde você viu na Bíblia Jesus fazendo isso? Em nome de Jesus, o espírito maligno sai. Não vê isso Jesus na Bíblia. Jesus estendia as mãos e ordenava: levanta-te e anda. Seja curado. Jesus fazia isso, os discípulos faziam isso, Paulo fazia isso. Agora a igreja de hoje estão fazendo tanta coisa sem precisão, dando tanta volta, fazendo tanta coisa, se cansando. Eu vejo pastores suando a camisa para expulsar um demônio. Meu Deus do céu, e ainda não consegue. Eu digo: Jesus, que falta de sabedoria desse povo. Então são coisas que eu tenho visto que não há necessidade, gente. Aleluia, porque as pessoas não aprenderam a se comunicar com o Espírito Santo. Quando você aprende a se comunicar com o Espírito Santo, tudo vai mudar. Não vai precisar de força, as coisas de Deus não é com força, não é com violência. Irmão, eu destruo aqui caroço, cisto, nódulo, câncer, de uma maneira tão simples. Vocês têm visto aí, ó, de uma maneira suave, e funciona assim, ó, rapidamente. Eu digo: Espírito Santo,
toca. Assim mesmo, Espírito Santo toca. E as pessoas, puf, cai. Espírito Santo opera. Toca o Espírito Santo nela. Espírito Santo, pô, rapidamente. Funciona. Não precisa tanta coisa. Aleluia. Funciona de uma maneira extraordinária, que nem vocês têm visto aí, que vocês ficam assim, meu Deus, que unção é essa? Mas observa o jeito tão simples que eu faço. Aleluia. Uma maneira tão simples que eu faço e funciona assim, ó, dentro de segundos. As curas acontecem assim, ó, dentro de segundos. Aleluia. Por quê? Porque eu estou recebendo orientação do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Então não precisa força, amados. Se você detectou qual é o problema que a pessoa está sentindo, glória a Jesus. Se você detectou qual é o problema que a pessoa está sentindo, estenda suas mãos e naquele momento ali ordene. Espírito do câncer, te ordeno agora, sai dela. Ou você sopra, tá? Ou você toca assim, em nome de Jesus, e aquele mal cai por terra. Ela ali, se tiver com fé, ela já recebeu. Não precisa tu colocar a mão na cabeça e ficar, em nome de Jesus, meu Deus, cura esta mulher, meu Deus, que não sei o quê, Jesus, opera aqui, e fica uma hora orando por aquela pessoa. Para que isto? Me diga aí, para quê? Tu viu Jesus orando pessoas, levando uma hora orando as pessoas? Aonde na Bíblia tu viu Jesus e os discípulos com a mão lá orando, Jesus, e não sei o quê, ora, cura aqui essa pessoa, e não sei o quê. Tu já viu isso na Bíblia? Não tem. Não precisa. Mas infelizmente, muitos fazem isso. Você vai se cansar. Imagine você orar. Uma multidão de pessoas assim, você vai aguentar? Imagine você orar mais de 1000 pessoas dentro de uma igreja, nesse nível aí. Colocando a mão, dizendo, meu Deus, e não sei o quê. Tu não vai aguentar, não tem voz que dê. Então não é por aí, meu querido. Você precisa aprender a se comunicar com o mundo espiritual para ter experiência, para entender a forma correta. Glória a Jesus. Aqui tem momento que a igreja está cheia de gente. Eu não vou orar tanta gente, porque não dá. Então eu digo, Espírito Santo, toca em todos. Aí quando eu faço assim e libero fogo, a multidão de gente cai. Cai ao chão, outros caem, outros sentem o Espírito Santo, outros caem endemoniados. Tá? Às vezes cai 3, 4 endemoniados. Você pensa que eu vou lá colocar a mão, demônio sai e não sei o que fazer. Não. A autoridade está sobre mim. Não precisa eu ir lá fazer aquele negócio todo com o demônio ficar, não sai. Não, ele tem que sair. De cá mesmo, não precisa nem eu ir lá. Todos os demônios que estão aí, ó. Em nome de Jesus, se retire agora. Vá, sai. Pronto, o demônio foi embora. É assim. É a autoridade. Deus nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. A autoridade está sobre nós. Só que muitos cristãos não compreendem isso. Não querem entender essas coisas. Mas o poder de Deus não é com força. Não precisa de força. O que precisa você aqui abrir a mente, ó, e compreender. O trabalhar de Deus é simples. É muito simples. As curas, os milagres, é muito simples. Aleluia. É muito simples. É tão simples que surpreende as pessoas. De ser tão simples. Aleluia. Tem momento aqui que eu estou tão simples que parece que não vai acontecer nada na igreja. E de repente, quando eu digo Espírito Santo toca, o ambiente muda tudo. E o Espírito Santo começa a tocar nas pessoas. Aleluia. Basta uma palavra. Para quem está debaixo da obediência do Espírito Santo. Lembrando que essa unção veio para mim porque eu aprendi a se comunicar com o Espírito Santo e eu aprendi a obedecer ao Espírito Santo. E quanto mais eu obedeço, mais ele confia em mim. Quanto mais ele confia em mim, mais coisas ele vai me ensinar. E mais unção, mais poder ele vai me dar. Entende? É a confiança. Glória a Jesus. Irmãos, eu estou passando chaves aqui para vocês poderosas de comunicação. Então lembrando, nunca ore ninguém
sem antes procurar saber o que está acontecendo. Não coloca as tuas mãos nas pessoas sem antes saber o que se trata. Porque aí você não vai estar ajudando a pessoa. Se você quer ajudar essa pessoa que está aí sofrendo com problema, sente com essa pessoa. Procure saber o que está acontecendo. E em cima do que ela vai lhe dizer, você agora vai determinar a cura, a libertação, a restauração, seja lá o que for. Aí sim vai dar tudo certo e você vai conseguir ajudar essa vida e o nome do Senhor será glorificado. Glória a Jesus. Tá? Então eu tenho aprendido desse jeito, eu estou fazendo aqui desse jeito, eu tenho tido aqui resultados positivos com isto. Positivo. Às vezes tem umas pessoas que não quer me dizer o problema. Aí chega para mim pedindo oração, aí eu digo assim, o que se trata? Qual é o problema? Aí ela diz assim, não, eu só quero oração. Eu só quero que você me ore. Eu disse, não, eu não vou orar. Eu sou realista, irmão. Eu digo, eu não vou orar enquanto você não me dizer o que está acontecendo. Ah, mas eu só quero oração. Eu disse, pronto, então eu não vou orar por você. Às vezes as pessoas querem do jeito dela. Aí quer que o homem de Deus faça do jeito dela ou do jeito dele. Não vai, meu irmão. Não faça. Por mais que você faça, não vai funcionar. É perca de tempo. Eu só oro se a pessoa me dizer o que está acontecendo. Diz, ó, o que é que está acontecendo? Me fale o que é que está acontecendo para eu poder estar orando por você. Porque aí eu vou ter um discernimento de acordo com aquilo que você me falar. Você me falando, eu vou orar em cima disso e o mal vai cair por terra e aí vai dar tudo certo. Entendeu? Às vezes aqui eu paro, ensino as pessoas, explico, aí a pessoa começa a entender aí que ela vai e se abre comigo e diz, apóstolo, é porque está acontecendo isso, assim. Eu disse, pronto, tá vendo aí agora que eu agora já tenho um caminho agora para eu orar em cima disso aí? Pronto, e agora eu vou orar em cima disso, do problema. Aí agora é resolvido. Entendeu? E a oração que eu faço não é aquela oração prolongada, porque a Bíblia diz que não é por muito falar que será não é por muito falar que será respondido. Pois é, não é por muito orar. É por você ter uma direção dada pelo Espírito. E basta uma palavra, está resolvido. Glória a Jesus. Eu estou aqui na Bíblia, eu estou mostrando para você conhecimento que a gente vê na Bíblia os discípulos fazendo. E hoje eu faço aqui e funciona. Tem dado certo. Glória a Jesus. Então, minha orientação, não ore por ninguém sem antes saber do que se trata. Tá? Não esqueça disto. Glória a Jesus. Tá? O terceiro ponto que eu quero passar para você, que eu já quero finalizar aqui, glória a Jesus, que tem pelejas, irmãos, pastores que estão aqui, pregadores que estão aqui, ministros que estão aqui, nessa mentoria, ouça isso. Ouça isso. O Espírito Santo falou comigo, filho, tem guerras que são minhas. Ele falou para mim, filho, tem pelejas que são minhas. Você não tem que entrar. O Espírito Santo me falou para mim, filho, tem provações que é eu que coloco. Você não tem que orar por pessoas que estão sendo provadas por mim. O Espírito Santo falou para mim. Disse, filho, eu provo aquele que eu amo. E às vezes eu coloco os meus filhos, meus servos, em provações. E acaba eles pedindo ajuda a vocês. E vocês entrando em batalhas que é eu que estou. Você está guerreando contra mim. Então tem provação no meio de crentes que é Deus que está permitindo para que haja um conserto. Aí essa pessoa que está sendo provado por Deus, aí chega até você e até a mim. Ô apóstolo, ora aqui por mim, porque está acontecendo isso e isso na minha vida. Só que essa provação que está acontecendo na vida dele, é Deus que está permitindo. Agora, como é que eu vou entrar nisso aí? Como é que eu vou orar nenhum problema que é Deus que está colocando? Como é que eu vou orar contra
Há uma guerra que é Deus que está permitindo na vida daquele vaso. Ele está passando no fogo, ele está passando no processo, ele está passando na lapidação. Como é que eu vou orar contra Deus? Eu estou entrando em batalha de Deus. Então, por isso que a gente tem que saber o que está acontecendo. Por isso que a gente não tem que orar a ninguém, entrar em peleja de ninguém, se antes saber o que está acontecendo. Porque pode ser que essa pessoa está sendo provada por Deus. Por exemplo, Jó. Quem estava permitindo aquela enfermidade, aquela lepra em Jó? Jó perdeu tudo. Quem é que está permitindo? Deus. Imagine Jó pedindo oração por você. E aí? Você vai orar contra Deus? Se era Deus que estava permitindo. Imagine Paulo orando, pedindo oração por você, dizendo: meus irmãos, ore por mim aqui que eu estou com um demônio, eu estou com um espinho na carne. Ora por mim aqui para repreender esse espinho. Mas quem está colocando o espinho é quem? É Deus. Como é que tu vai repreender uma coisa que é Deus que está colocando? Tu está repreendendo Deus. Então tem guerras, tem pelejas que é Deus que está permitindo na vida de crentes. É Deus provando o filho que ama. Aleluia. E às vezes você entra em pelejas que é de Deus. E acaba você recebendo consequência por causa disso. Falta de quê? Falta de conhecimento espiritual. Falta de quê? De contato com o Espírito Santo. Porque se tu tivesse o contato do Espírito Santo, a comunicação, o Espírito Santo ia te dizer para você: filho, não entre nessa guerra. Essa guerra aí não é para você. Que é isso, apóstolo? Discernimento do Espírito. O Espírito Santo ia falar para você: filho, não entre nessa peleja. Como ele tem dito para mim. Tem crente que vem me pedir oração aqui, que o Espírito Santo fala para mim: filho, não entre não. É eu que estou provando. Não entre. Não ore. Interceda só, mas não ore nessa peleja. Só faça interceder de fora. Não entre nessa peleja porque sou eu que estou provando. O Espírito Santo fala para mim. E aí eu não oro. Não vou entrar em peleja de Deus? Nada. Então existem essas coisas que muitos cristãos não compreendem. E acabam entrando em guerras que é Deus que está permitindo. Porque Deus prova a gente. Deus prova a gente. E as provações que Deus coloca na gente dói, meu irmão. Ora, Paulo orou 3 vezes pedindo para Deus tirar o espinho que estava doendo ele, que estava machucando. E Deus disse: não, Paulo, minha graça te basta. Paulo entendeu isto. Entendeu? Paulo compreendeu que aquilo ali era Deus que estava permitindo. Mesma coisa é o Jó. Deus estava permitindo aquela situação, foi ele que permitiu. Então como é que vai entrar em guerras, coisas que Deus está permitindo? A Bíblia diz que Deus, ele fere, está escrito que ele fere e ele mesmo cura. Deus é o Deus que abre porta e ele é o Deus que fecha a porta. Aleluia. A Bíblia fala sobre isto. Porque ele é Deus. Glória a Jesus. E ninguém impedirá. Ninguém impedirá. O que Deus está permitindo irá acontecer e ninguém impedirá. Glória a Jesus. Ninguém impedirá. Então a gente tem que entender essas coisas espirituais e da área de libertação, da área de cura. Tudo que eu falei aqui é da área espiritual. Que eu vejo muitas pessoas embolando as coisas. Então, você precisa ter esse conhecimento espiritual na área de libertação para você não estar sobrecarregando de tanta coisa sem precisão. Você está pegando o fardo dos outros sem precisão. Você está entrando em pelejas que não é sua. Você está pegando cargo pesado dos outros que não é para você. Sem precisão nenhuma. Falta de sabedoria e de entendimento espiritual. Então, meus queridos amados, o segredo para você entender tudo isso é relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Você precisa ter esse contato com o Espírito Santo. A partir daí você vai começar a entender tudo. Tudo vai começar a fazer sentido na sua vida.
Quando você começar a ter o contato de intimidade e relacionamento com o Espírito Santo. Tá? Aí as coisas vão começar a dar certo e você vai começar a entender tudo. O que é para fazer, o que é que não para fazer, o que é para ir, o que é que não é para ir. Ser guiado pelo Espírito Santo, não pela nossa carne, não pela nossa vontade. Guiado pelo Espírito Santo. É diferente. Aleluia. Se eu fosse fazer vontade a minha carne, eu iria por um bocado de lugar aí que eu recebi propostas boas. Se eu fosse ouvir a minha carne, o meu querer, eu iria para muitos lugares aí. Mas eu prefiro dar ouvido ao meu amigo. E ele disse: Hamilton, não é chegada a hora ainda. Aleluia, e eu obedeço. E eu tenho obedecido. Por isso que esta unção, que esse poder está sobre mim. E aonde eu vou, irmão, é nos lares, nos evangelismos, que aqui eu não paro. Hoje mesmo nós estávamos na roça evangelizando, em um lugar longe, estava eu e minha esposa e meu filho, a gente estava lá. A gente foi lá evangelizar uma família e chegando lá a gente foi orar em outras casas, gente que estava enfermo, foi orado, foi curado. E aí, onde a gente vai, os milagres acontecem de uma maneira assim, ó. Aleluia. Glória a Jesus. Extraordinário. Isso não acontecia antes, mas hoje está acontecendo. Por quê? Porque eu aprendi a comunicação com o Espírito Santo. Este é o segredo. Tá? O segredo é esse. Eu espero, meus amados, que vocês tenham compreendido essas humildes palavras desse humilde servo que está aqui falando para vocês as experiências do mundo espiritual. Tá? E toda vez que você for orar alguém, não ore com os olhos fechados. Sempre com o olho aberto e atento. Quando você for orar, as pessoas também não precisam falar línguas estranhas. A palavra de Deus diz que é melhor você profetizar de que variedade de línguas. A Bíblia diz que é melhor você profetizar a cura na vida da pessoa de que você ficar falando tanta língua. Não precisa. Glória a Jesus. Tá? Glória a Jesus. Precisa ter entendimento espiritual. E não faça a área de libertação com medo. Não vá orar ninguém com medo. Não vá expulsar demônio com medo. Tá? Não faça isso em nome de Jesus. Aleluia. E também não vai expulsar demônio cantando o hino da harpa. Quem já viu aí pessoas tentar expulsar demônio cantando o hino da harpa? Eu já vi vários. Eu dizia: Jesus, tem misericórdia, que falta de sabedoria desse povo. E expulsar demônio, irmão, cantando o hino da harpa. O demônio dava cada gateada. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Que falta de sabedoria espiritual. Eu já vi vários cristãos, crentes, tentar expulsar o demônio cantando o hino da harpa. Meu Deus. Falta de entendimento, Jesus. Então não vai expulsar demônio cantando o hino da harpa. Pelo amor de Deus. Não se expulsa demônio cantando com o hino da harpa. Glória a Jesus. É estender a mão com autoridade e expulsar no nome de Jesus. Tá bom? Oh, glória. Então são essas aí as minhas orientações para essa área aí de libertação na vida de vocês aí. No nome de Jesus, você que quer fazer a obra, faça com sabedoria e entendimento do Espírito Santo. Dará tudo certo em nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. É isso aí. Hoje foi só essas orientações. Glória a Jesus. Eu creio que você compreendeu, eu creio que você entendeu o que é que Deus está falando. Glória a Jesus. E lá em Tiago 4, verso 7, a Bíblia está dizendo para você não dar lugar ao diabo. Tá? Não dê lugar ao diabo. Lá em Efésios 4, 27. Não dê lugar ao diabo. E lá em Tiago 4, 7, disse: resistir o diabo e ele fugirá de você. Aleluia.
Oh, glória. Então é isso aí, meus irmãos. Se os irmãos têm alguma dúvida sobre essas palavras, que os irmãos falem agora e tirem a sua dúvida. Quem sabe você ficou com alguma dúvida, sem entender alguma coisa, você pode falar agora, eu abro espaço aqui para os irmãos falar, se os irmãos têm alguma dúvida sobre do que foi falado, e se os irmãos querem saber alguma coisa no que foi falado aqui, vocês dizem, apóstolo, eu não entendi isso que o senhor falou, eu queria entender direito, fique à vontade. Tem alguém que queira falar alguma coisa, fique à vontade. Eu, apóstolo, Pai do Senhor, mais uma vez. Amém, pode falar. Apóstolo, o seguinte é esse, você tem seu filho, tipo assim, você tem um filho, já é adulto, tem chamado para obra, mas assim, ele não exerce como tem que exercer a obra. Ok. E o que acontece? Ele tem uma namorada. Ele maior já arrumou uma namorada e tudo. Muitas das vezes ninguém sabe, né, para nossas costas se está se relacionando ou não, que ninguém é vigia de ninguém, né? As pessoas ela tem que carregar sua responsabilidade, tem que ter sua responsabilidade, sabe o que tem que ser feito ou não. Ok. Já é maior de idade. Aí sabe o que é certo, não é uma criança, né? Isso. Me diz aí, isso aí, a gente que mexe com libertação, a gente pode ser retalhado por isso aí? Olha, ele pode ser retalhado. Entendeu? Porque é seu filho. Porque Satanás é assim, pastor João. O senhor fecha as brechas, né? Isso. Aí tem sua esposa e tem seus filhos. Então, o que é que o diabo vai fazer? Dentro da sua família, o diabo vai pesquisar alguém que está com a brecha aberta para lhe atacar. Por quê? Atacando o seu filho, está te atacando. Não é isso? Atacando a sua esposa, tá te ferindo também. Então, a família precisa estar em santidade com Deus. Tanto esposa, tanto os filhos. Por quê? Se o senhor trabalha com libertação, os ataques aí não vai vir para o senhor porque o senhor está com as brechas fechadas. Aí vai atacar o seu filho que está com a brecha aberta, ou a sua esposa que está com a brecha aberta. Quem tiver com a brecha aberta, o diabo vai atacar. Por quê? Para lhe ferir, para lhe parar. Então, a família do pastor precisa estar em santidade, tanto os filhos e tanto a esposa. Aqui mesmo, aqui em casa, aqui na minha casa, eu pego no pé aqui da minha esposa, ela sabe aí, ela tá aí na live aí. Eu pego no pé dela, dos meus filhos, minha filha e meu filho, eu pego no pé e diz, ó, papai trabalha com libertação. Eu quero assim, assim, assim. Porque se vocês não fecharem as brechas, os problemas vão vir para cima de vocês, vai doer, vai ferir, vai machucar. Então a gente precisa estar, todos nós, no mesmo alinhamento, ó. Tanto a esposa, tanto os filhos, tá ter ligado. Entendeu? Porque senão dá errado. Tô entendendo. Senão dá errado. Então, dá errado. A retaliação, ele pode ser retalhado. Pode ser. Entendeu? E se não vigiar, o que a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, não é isso? Então precisa estar nessa vigilância aí, a família, né? A família, a nossa família que está trabalhando nessa área de libertação, a gente precisa estar. Não é só eu, mas a esposa e os filhos precisam estar ali sim, na mesma conexão. No mesmo espírito. No mesmo espírito, que senão não vai não, meu irmão. Não vai não. A gente pode ser retalhado também se a gente colocar a mão aonde Deus está trabalhando também, a gente pode ser retalhado. Sim, é exatamente o que eu estava falando aqui. Entendeu? Aonde Deus está provando, né? O nosso papel é interceder. Você perceber que é Deus que está provando algum irmão, porque Deus prova. A Bíblia diz que Deus prova o filho que ama. Às vezes tem provação que Deus coloca na nossa vida, que é Deus, Ele nos testando, nos capacitando. Ele coloca provações e a provação de Deus dói, meu irmão. Olha, quantas vezes eu já fui provado e continuo sendo. E eu continuo sendo provado por Deus. Cada provação que Deus coloca para mim é uma benção chegando na minha vida. É verdade. Isso é verdade. A gente é provado como
o ouro no fogo, né? E isso é, exatamente. E aí, quem vai orar por nós? Não, não existe essa oração. É a gente passar por aquela prova dando glória. Olha, Jeremias foi provado lá no calabouço. Glória a Jesus. Daniel foi provado na fornalha. Na fornalha não, lá na cova. Anania, Misaria e Azaria, que é Sadraque, Mesaque e Abednego, lá na fornalha. Tudo é provação de Deus. Jonas foi provado lá dentro do peixe. Glória a Jesus. Paulo foi provado com espinho. Jesus é a mesma coisa. Eu posso ir, Paulo, quando ele repreendeu aquele espírito de adivinho naquela jovem, ele foi retalhado, não foi? Foi retalhado. Ele foi retalhado e, no mesmo modo, foi uma provação que Deus estava permitindo. De resistência. Foi preso, açoitado, né? Ali foi uma provação de crescimento do ministério dele. Na verdade, Paulo sofreu muita perseguição. Paulo foi preso várias vezes. Verdade. Várias vezes Paulo foi preso. Paulo passou mesmo em situações difíceis na sua caminhada. Tá? Apóstolo, como o senhor fez a transferência de unção para meu filho e meu sobrinho, me diz aí, eu posso, ou eu, que nem eu, que eu fiz de tudo, fiz a ponte para ele ir, mandei o dinheiro para ele ir chegar até vocês, porque até o senhor, se dependesse deles, ele não ia. Certo. Né? Ele nem conhecia o senhor, eu que vejo aqui, acompanho vocês aqui, né, na live, vejo as maravilhas de Deus aí na sua vida, no seu ministério, glória a Deus. E aí ele estava já aí na Bahia, né, que a gente mora aí perto na Bahia, aí, a gente mora em Cravolândia. E aí ele viajou para lá, e ele estava lá passando um período lá, e eu falei, vai lá no apóstolo, vai lá conversar com ele, vai lá, né, pegar uma unção lá com ele, né, porque ele faz a transferência de unção. Me diz aí, será que eu pego algum peso, assim, o inimigo vem que for em cima de mim porque eu fiz isso ou não? Com certeza. Com certeza o ataque vem, o diabo, ele não quer que as pessoas recebam esta unção, porque esta unção, Satanás, ele tem medo, essa é a verdade, Satanás tem medo desse poder, porque esse poder é poderoso, é contra ele. Imagine, tu acha que Satanás quer que tu venha adquirir uma unção dessa? Quer não. Não quer não. Ele não quer, ele vai fazer de tudo para você não conseguir essa unção. Porque essa unção é contra ele. Essa unção queima ele, destrói ele, bota ele para correr. Então ele faz de tudo para as pessoas não adquirir esse conhecimento. E tem muitos crentes que não adquirem esse conhecimento porque Satanás não deixa. É verdade. Não deixa. É verdade. Entendeu? O diabo não deixa. A Bíblia diz que Satanás tira o entendimento das pessoas. É verdade. Tira o entendimento para não entender sobre isso que eu estou pregando aqui. Ó. Tira o entendimento. Bota muito impedimento, né? Bota impedimento e acaba a pessoa não adquirindo essa unção por causa disto. É quando Jesus falou, quanto mais dado é cobrado, né? Exato. Mas faz parte. Faz parte isso aí. Do chamado, da batalha faz parte. Entendeu? Então, irmão, João, o que os seus filhos recebeu não foi a impartição total. Entendeu? Por quê? Eu expliquei para eles lá. Eu tive que ensinar para eles lá o que significa isso. Porque antes de eu passar para eles, eu tinha que explicar o que é. Que eles não sabiam o que era isso. Eu tive que explicar, a gente ficou lá várias horas explicando para eles. Antes de eu transferir, digo, a unção é isso, o Espírito Santo é isso. Passei para eles, se vocês têm certeza que você quer essa unção, aí eu mostrei para ele a consequência dessa unção. Vem perseguição, vem tanta coisa, eu disse para eles. Quando essa unção vir para vocês, o diabo vai investir pesado para vocês parar. Aí falei para eles, mostrei realidades. Tem certeza que é isso que você quer? Aí pararam, pensaram. Aí depois disseram, não, é isso que a gente quer mesmo.
Eu disse, pronto, se é isso que vocês querem, agora se prepare. Porque essa unção não é brincadeira, não é só chegar aqui, eu quero, e está tudo feito, que não é assim. O peso vem, tá? Porque é um compromisso grande, se refere às coisas de Deus. É uma responsabilidade também grande, carregar unção, não é brincadeira. É porque, pastor João, assim, ó, as pessoas olham para nós e vê a gente fazendo o poder de Deus aqui, é lindo. Para quem está assistindo, é lindo demais ver as curas, ver as pessoas sendo curado, cadeirante sendo levantado, cego enxergando. Para quem está assistindo, é lindo demais. Né? Ver as curas, ver os milagres, é muito lindo mesmo. É muito lindo para quem está assistindo. É muito bonito ver o poder de Deus, quando eu digo assim, Jesus toca de longe, e as pessoas tocadas de longe, as pessoas ficam assim encantadas vendo aquilo ali, glória a Jesus. Mas há um peso grande para quem carrega a unção. Há uma responsabilidade muito, muito, muito grande para quem carrega esta unção. Não é uma brincadeira, não é brincar de trabalhar de libertação, não é brincadeira, é uma coisa séria. É uma responsabilidade muito grande carregar a unção de Deus. Entendeu? É uma grande responsabilidade que Deus vai requerer de você. Muito grande. Muito zelo. grande. Tem que ter muito zelo. Tem que ter muito zelo. É uma responsabilidade muito grande. Entendeu? É verdade. Não é por boniteza, não é grande. Glória a Jesus. E a gente precisa se esforçar mesmo, porque os ataques vêm para cima de você. Os ataques que eu falo não é o ataque de possessão de demônios, é o ataque de pessoas. É as calúnias, é a rejeição, defamação de pessoas. E não são pessoas de longe, pessoas de perto. Certo. Entendeu? Os ataques droba. Depois que você recebe essa unção, esses ataques aí dobra, porque Jesus disse: aqueles que me seguir vai ser caluniado, vai ser perseguido. Mas Jesus disse: bem-aventurado é você que está sendo perseguido. Você é bem-aventurado. Aleluia. Você que suporta tudo isso aí é bem-aventurado. Agora dizer que Paulo é fácil, não é. Paulo falou no final de carreira dele, né? Combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, né? Exatamente. Glória a Jesus. Então é isso aí, entendeu? A impartição, irmão João, é uma parte, não é completa. Eu sempre falo aqui para os irmãos que quer impartição, a impartição não é completa. Glória a Jesus, tá? A impartição completa precisa passar pelos testes espiritual primeiro. Entendeu? Pelos testes espiritual primeiro, que é para a unção ir completa para você. Então, a unção que eu liberei para os seus filhos aí não foi aquela unção completa. Porque senão ele não suporta, ele não vai suportar. Entendeu? Foi liberada uma unção para eles, sim. Já tem uma unção sobre eles. É tanto que na hora que eu liberei lá, eles sentiram. Já tem uma unção sobre eles já, que foi liberada para eles. Mas não é a unção completa. Para essa unção se completar aí vai depender deles. Entendeu? Tô entendendo. Vai depender deles aí agora, a busca, o interesse, deles buscar mais conhecimento, e deles se interessar mais. Isso vai crescer, essa unção sobre eles. Depende deles. Eu vi o senhor fazendo um vídeo do senhor esses dias aí. O senhor passou para um senhor e um jovem. E na mesma hora o senhor passou o microfone para ele e aí ele começou a ministrar aí começou, né? Acontece a mesma coisa. Exatamente. Eu vi. Então é assim, pastor João. O senhor precisa se esforçar, lutar para um dia o senhor vir aqui. Ou Deus permitir de um dia eu ir aí. Entendeu? É que nem eu estou dizendo. Que nem eu estou falando. Que nem eu estava ministrando aqui. Várias propostas eu já achei para sair, mas o Espírito Santo não me permitiu ainda. É verdade, não. Eu queria trazer o senhor aqui outro ano, no aniversário da nossa igreja.
É 3 dias aqui, mas o senhor não veio, não deu pro senhor. Não deu, o Espírito Santo não permitiu. Não é por mal vontade, não é por não querer. É porque eu tenho essa conexão com o Espírito Santo e obedeço. Eu obedeço. Isso é verdade. Porque se eu for de mim mesmo, não vai funcionar nada lá. Mas se eu for guiado pelo Espírito Santo, vai dar tudo certo. E o nome do Senhor será glorificado. Aleluia, é verdade. Entendeu? É verdade. Então, eu prefiro ser guiado pelo Espírito verdade. Santo, de que eu ir por mim mesmo, pela minha vontade, ou por fazer a vontade de outra pessoa. Aí não dá certo. Eu prefiro obedecer. verdade. Então, o nível que eu estou hoje, Fazer vontade do homem não dá certo. não Fazer, dá, né? não dá. Tem que ser o Espírito. Aí dá tudo certo. Se vocês pegar tudo o ensinamento que foi falado hoje e aplicar na vida de vocês, vocês vão ver o crescimento. O crescimento grande na vida de vocês. Se vocês pegar tudo isso que foi passado aqui e aplicar, você vai ter resultados fortes e grandes. Entendeu? Então você precisa vir aqui pessoalmente receber a impartição, entendeu? Das minhas mãos, ou eu ir aí. Entendeu? Então precisa dessa conexão física entre eu e o Senhor. Essa impartição via online funciona. A unção vai, mas não é aquela unção completa, sabe? Não é completa. A unção completa é pessoalmente, dependendo do nível que eu vou liberar para o Senhor, a capa que eu vou liberar para o Senhor. Tô entendendo. Aí a unção vai. Mas a unção aqui, por aqui também ela vai, mas não é no nível alto, mas ela vai também. Glória a Jesus, o Rei da Glória a Glória. Deus. Amém, apóstolo. Amém? Glória ao nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Qual outro irmão aí querer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Glória a Deus. Se tiver algum irmão aí que queira fazer alguma pergunta sobre esse assunto, fique à vontade. A não ser, a gente já está chegando no final. Apóstolo, Oi. Pode falar. apóstolo, eu fiz o resumo Ok. hoje. Se o senhor quiser, eu posso postar lá. Pode postar sim, minha irmã. Posta. Só isso, só isso. Glória a Deus. Tá. É muito bom o resumo aí. Aleluia. Isso é muito bom, muito importante. Bota lá para os outros irmãos, né? Tá acompanhando aí também, em nome de Jesus, o Rei da Glória. Deus, Ele é fiel. Amém? Alguém mais queira fazer alguma pergunta? Tudo ok? Glória a Jesus. Ah, Jesus. Fica à vontade se tiver alguém que queira fazer alguma pergunta. O espaço está aberto. Oh, glória. Deus tremendo. Deus de maravilhas. Deus é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda exaltação. Eu te louvo, Espírito Santo. Apóstolo, Pode falar. eu quero tirar uma dúvida. Ok. É assim, o Espírito Santo usa o apóstolo para ungir alguém, não é isso? Uhum. Ou a obreiro, seja lá o que for, enfim. Aí depois aquela pessoa diz assim, ó, eu não quero mais. Eu não quero mais, eu vou entregar porque eu não quero mais. Tudo bem. Vendo que não foi o apóstolo, que Deus só usou a mão do apóstolo, porém Deus escolheu aquela pessoa, o Espírito Santo escolheu aquela pessoa. Correto. Aí depois de algum tempo, a pessoa ela desiste, depois ela volta e quer de novo. E aí fica como? Porque assim, as coisas do Espírito Santo não é brincadeira. Não. Olha, irmã Lielza, aqui no ministério a gente tem regras. É tanto que eu já comuniquei já ao pastor Wellington,
Já comuniquei ao pastor Gilvando sobre isso. Porque assim, ó, as coisas de Deus não é brincadeira, né? Deus chama as pessoas, correto? Agora Deus também deixa o livre-arbítrio da pessoa. Isso. É a pessoa que escolhe. Se a pessoa... Deus me chamou para eu fazer o que eu estou fazendo. Mas se eu disser assim, chega, eu não quero mais, Deus não vai me impedir. É decisão que eu estou tomando. É de cada um. Agora, eu não posso brincar com as coisas de Deus, que eu entreguei tudo, eu deixei tudo, aí eu saio, fico lá, aí daqui a pouco eu volto, quero tudo de novo. É tão fácil assim, é? É isso que eu falo, porque assim, ó, as coisas de Deus não é brinquedo. Eu falo assim, ó, quando Deus usa a mão do apóstolo ou de irmãozinho, seja lá de quem for, Deus só tá usando a mão daquela pessoa. Mas quem escolheu foi Deus. Escolheu aí o Espírito Santo. Nada diz que não quer mais. Pronto. A partir daí, ela já se desligou. Isso, só que as coisas de Deus não é brinquedo para depois eu chegar e dizer assim, eu quero voltar, eu quero a minha unção de volta, eu quero o meu cargo de volta. E aí? Não volta. Aqui no ministério não volta. Já falei para Gilvando, já falei para o Wellington, disse, ó, Gilvando, todas a obreira daqui, tanto aqui, tanto de Laje, e disser que não quer mais, que está dispensando, saindo da posição de obreiro, não volta. Não volta. Para a posição mais de obreiro, não. Posição de obreiro, mais não. A não ser que o Espírito Santo me incomode de uma maneira tal para eu colocar de volta, entendeu? Porque quem manda é o Espírito Santo. Mas eu não sei, não. Aqui teve dois obreiros aqui, que do nada assim, que ligou para mim e disse, apóstolo, olha, a partir de hoje eu não quero ser obreiro mais não. Aí eu disse assim, tem certeza? Tem certeza. Eu disse, pronto. Cheguei aqui no caderno de obreiro, fui lá, ó, risquei e disse para os obreiros, ó, fulana, a partir de hoje, ela mesma se dispensou de obreiro. Aí quando teve pouco tempo, se arrependeu, queria voltar. Aí eu disse, ó, você já tomou decisão, as coisas de Deus não é brincadeira, voltar mais não. Continue no ministério, continue buscando a Deus, mas voltar para a posição que você estava, não, porque você se dispensou, você jogou fora. Você se desligou, você mesmo se desligou. E eu não coloquei. Entendeu? Não volta mais como obreiro. As pessoas que dispensar, já disse o pastor, as pessoas que elas mesmas se dispensar, não volta mais a obreira não. Para o cargo de obreiro, para o cargo, não volta não. Entendeu? Agora para a posição dela de crente, de cristão, aí tudo bem, é a decisão dela. Mas para a posição que ela estava, ela perdeu. Não volta não. Jogou fora porque quis. Rejeitou porque quis. É verdade. Eu perguntei isso ao apóstolo porque assim, eu não vou citar a pessoa porque é falta de ética, mas assim, eu fiquei chateada porque assim, eu acho tão lindo. Deus lhe escolheu, Deus lhe chamou e você do nada diz assim, eu não quero mais. Eu não quero mais isso, não é isso que eu quero pra mim, sendo que não foi você que escolheu. Isso. E aí depois, do nada, a pessoa se arrepende e quer voltar como se nada tivesse acontecido, como se Deus fosse brinquedo. Isso. E isso aí, eu particularmente, eu não concordo. Exatamente. Eu também não. Então aqui no ministério eu não aceito isso não. Saiu. Quando sai um, Deus prepara outro. Mas a obra não para. Não é verdade? A obra não para. Saiu. Deus prepara outro que queira trabalhar e sempre Deus prepara pessoas que queira trabalhar. E a obra não para.
Entendeu? Aqui já saiu obreiros, já chegaram obreiros, e assim vai. E a obra continua. Glória a Jesus. Obreiros que saíram, que já se arrependeram, tentou voltar, eu disse não. Congregue, fique congregando aí agora. Glória a Jesus. E assim por diante, né? Porque assim, Deus dá oportunidade. Oportunidade que muitos queriam. A pessoa joga fora, né? É verdade. Eu passei por uma experiência comigo. Que a mentoria já vai fazer 1 ano já. É verdade. Já vai fazer 1 ano. Então, assim, depois da mentoria, assim, veio algumas provas que eu sei que foi Deus me provando. Doeu tanto que eu disse assim, oh Deus, eu não vou aguentar. Eu acho que eu vou desistir. E eu tava orando. Aí o Espírito Santo chegou pra mim e me disse assim, se tu sair, tu vai pra onde? Me responde aí pra onde é que tu vai. E aí naquela hora ali eu comecei a chorar e pedir perdão, porque eu não tenho pra onde ir mais. Exatamente. E aí tem pessoas que têm uma oportunidade tão linda, gente. E joga fora, né? E joga fora. A gente fica olhando assim, meu Deus. Mas eu, particularmente, apóstolo, eu tô aqui esperando, eu tô orando na hora do Espírito Santo. E tem pessoas aí que eu digo, meu Deus do céu. Exatamente. Aí eu fico sem entender. Ora, a sua parte aí, eu vou lhe dizer, eu posso lhe dizer? Pode. O que é que eu vejo na senhora? Nessa área espiritual. O que é que está faltando para as coisas se encaixar? O que está faltando? Disposição da senhora na obra. O segredo, eu sempre falo aqui, o segredo do chamado é se dispor para a obra. É dizer assim, eis-me aqui, Senhor. Se for para limpar a igreja, se for para varrer, se for para evangelizar, se for fazer o que for, eis-me aqui. Quando você se lança, o Espírito Santo te chama. Verdade. É desse jeito. O chamado do Espírito Santo é quando o Espírito Santo olha para você e vê que você quer. Você está mostrando para Deus que você quer trabalhar. Verdade. Eu sempre falo aqui, diz a você que quer uma posição de Deus, um chamado de Deus, mostra para Deus que você quer. Trabalhe, Deus está à procura de trabalhadores. Mostra o trabalho. Mostra para Deus que você quer isso. Eu posso ser sincera assim com algo com o apóstolo? Pode. Tem mais ou menos uns 2 meses que o Espírito Santo me fez uma pergunta. Ele fez assim, você quer isso? Eu disse, quero. Ele disse, então vai fazer a obra. Aí. É fazer a obra. Uns 2 meses e meio. É fazer a obra, meu irmão. Que o Espírito Santo me disse que ele ia me dar. Mesmo doendo. Me dar aquilo ali que eu quero, mas eu tenho que fazer a obra. Mesmo doendo, mesmo passando na prova, mas fazendo a obra. Entendeu? Fazendo a obra. Eu aqui, minha irmã, eu faço de tudo. Eu aqui varro a igreja. Eu arrumo a igreja. Se for possível, eu limpo o banheiro, já limpei o banheiro. Eu não tenho isso não, eu estou fazendo a obra de Deus. Eu não paro, eu me lanço. É verdade, eu me lanço. E eu limpava a igreja. Eu me lanço. O apóstolo mesmo sabe que eu limpava a igreja. Só que houve uma situação que eu não vou entrar em detalhe, que eu preferi me afastar. Entendi. Eu preferi me afastar. Mas isso aí é normal mesmo. Mas a senhora pode fazer outras coisas. Entendeu? Aqui mesmo tem uma irmã que está até aqui na mentoria, que é aqui da igreja, a irmã Fernanda Marques. Ela está até aqui na igreja. Ela tem um chamado grande de Deus.
na vida dela. E eu já disse para ela, irmã Fernanda, mostre serviço, que a senhora tem um chamado. Começa a desenvolver na igreja, começa a trabalhar, porque Deus te escolheu e as coisas vão começar a fluir. Entendeu? Só que Deus, Ele quer ver de você esse trabalho. Nós temos que mostrar para Deus o que a gente quer. Aí as coisas começam a acontecer. É dessa forma aí. Entendeu? Eu sei que fácil não é, mas é assim. Glória a Jesus. Hoje eu tô onde eu tô aqui, por quê? Porque desde que eu entrei no Evangelho eu não paro. Mostrando para Deus serviço o tempo todo, não paro. Não paro não, não paro não. Dentro das outras igrejas a gente não para, nem eu nem minha esposa. Para a honra e glória, e hoje a gente continua marchando, não para. Só vai parar no dia que o Senhor dizer assim, filho, combateu o bom combate, acabou. Tá na hora agora de mudar de dimensão. Aí eu saio desse mundo e vou para o mundo espiritual. Acabou. Glória a Jesus. É assim, entendeu? Então a senhora tem um chamado grande. Só tá faltando a senhora voltar essa posição aí de fazer. Sem olhar quem. Fazer para Deus. Sem olhar quem. Dizendo, eu tô fazendo para Deus. Ó, sem olhar quem. Vou fazer. Pronto, e acabou. É verdade. E eu até já sei por onde começar, porque o Espírito Santo me mostrou também. Aí. Glória a Jesus. É forte. Aleluia. É verdade. Irmã Nalva, a senhora está dormindo? Está acordada? Glória a Jesus. Aposto, quase. A senhora está na cama? Quase lá. Tô na cozinha porque tá uma festa aqui quase em frente com o pessoal. Ah, tá tendo festa. É, tem uma festa aqui do lado. Aí, muitas vagas no meu quarto lá em cima, não tem como ouvir. Eu vim pra aqui, tava no sofá, na verdade, eu tô na cozinha. Ah. A senhora tá bem? Eu tô. Amém. Glória a Deus. Nessa oração que eu vou fazer aqui, eu vou te incluir também nessa oração, tá bom? Certo. Ah, ok. Irmão, nós já tá chegando aqui o final. Eu vou estar orando por vocês. Eu vou estar também fazendo a transferência de unção. Vocês aí recebem. Viu? Pegue com fé, creia. É um começo. É válido. Glória a Jesus. Tá bom? Então fique atento, porque a partir de agora eu vou estar fazendo isso. Vou estar aqui entrando no nível espiritual. Glória a Deus. Oh glória. O nosso Deus é bom e maravilhoso. Digno de toda honra e de toda glória. Tá bom? Se prepara aí. Feche os olhos de vocês. Convido o Espírito Santo. Começa a declarar o nome dele, do Espírito Santo. Diz que você o ama. Diz que você quer o muito. Declara o seu amor pelo Espírito Santo agora. Abra o teu coração para Ele. Declara este amor para Ele. Ele é o Deus enviado para estar aqui conosco. Começa a chamar Ele. Diz: Espírito Santo, vem. Espírito Santo, venha sobre mim. Espírito Santo, venha sobre minha vida.
Espírito Santo, eu me entrego, corpo, alma e espírito, diante de Ti. Espírito Santo, eu te entrego o meu livre-arbítrio nas Tuas mãos. Espírito Santo, não deixe eu falar nada de mim mesmo. Toma os meus lábios, toma as minhas cordas vocais, toma minha vida nas Tuas mãos. Usa-me do Teu jeito, da Tua maneira. Faça de mim o Teu instrumento nas Tuas mãos. Espírito Santo, se há algo em mim ainda, permita que um anjo vá no trono do Pai e pegue uma brasa viva e põe na minha boca e determine que a minha boca falará tudo aquilo que o Senhor ordenar que seja falado. Espírito Santo, me guia, me ensina, me dê sabedoria, me dê conhecimento e me dê unção. Abra o teu coração para o Espírito Santo. Abra o teu coração para Ele, que Ele irá te encher nessa madrugada. Ele irá te encher nessa madrugada. Que o Shekinah do Espírito Santo venha sobre você. Que o Shekinah do Espírito Santo venha sobre sua vida agora. Que esta unção venha sobre você agora. Que o Espírito de Deus se apresente a ti aí agora. Amigo Espírito Santo, se apresente a cada um dos teus filhos aí agora. Toca. Toca. Toca sobre eles. Toca, Espírito Santo. Toca sobre cada um agora. Que a tua unção, o teu poder, a tua energia venha sobre eles agora mesmo. Mas, Espírito de Deus, sopra o teu vento sobre eles agora mesmo. Que eles venham sentir a tua presença agora mesmo. Sinta a presença do amigo Espírito Santo. Esse vento soprando sobre ti é Ele. Esta unção que tu estás sentindo agora é Ele. Esse forgamento nas tuas mãos, no teu corpo, é Ele. Essa energia vindo sobre você é Ele. Esses arrepios leves e suaves é Ele. Ele está aí perto de você. O abrace Ele agora. Abrace o seu amigo. O seu melhor amigo, Espírito Santo. Ele está te confortando, te trazendo paz, te trazendo alegria para a sua alma, para o seu espírito. Que a unção venha sobre você mais e mais,
mais e mais. Espírito de Deus, eu transfiro a unção que está sobre mim, sobre os teus filhos agora. Que essa unção se apegue a você agora mesmo, aos teus ossos, aos nervos, ao sangue, que se apegue a você agora mesmo. Eu libero esta unção em porção dobrada do Espírito de Deus sobre as vossas vidas. Irei contar até 3 e essa unção chegará sobre ti em porção dobrada. 1, 2, 3. Fogo. 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 Mais Espírito Santo. Derrama a tua unção. Fogo do teu Espírito. Fogo do teu Espírito. Fogo do teu Espírito sobre essas vidas. Espírito Santo, toca, toca mais forte, toca Espírito Santo mais forte, em nome de Jesus. Espírito de Deus, visita a irmã Carmen. Espírito Santo, visita Claudiciano Ribeiro. Espírito Santo, visita o João Paulo. Espírito Santo, visita o Mideiro, visita Thaís Santos, visita Girlene. Espírito Santo, visita a Nalva agora, Senhor. Espírito Santo, visita o Guilherme, visita o Marcelo, visita a Fernanda agora, visita a Rai Batista, o João Paulo, o Márcio Gabriel, visita a Elielza. Espírito Santo, toca nessas pessoas, Pai, e derrama a tua unção, derrama o teu poder sobre cada um deles, em nome de Jesus. Que todos sejam cheios do Espírito Santo. Aonde vocês foram, anuncie o Evangelho com autoridade, com poder. Cura os enfermos, expulsa os demônios e ressuscita os mortos, com a autoridade que foi nos dada. Obrigado, Espírito de Deus, por esse momento especial. Obrigado, Espírito Santo, por mais uma mentoria junto com os teus filhos.
Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Que a paz de Deus reine aí no teu lar e na tua vida. Em nome de Jesus Cristo, o Rei da Glória. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Meus queridos irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês poderosamente. Creia que você já recebeu aí, tá bom? Glória a Jesus. Fique todos com Deus. Que vocês venham ter uma noite maravilhosa com o Espírito Santo, revelação do Espírito Santo. Venha sobre cada um de vocês no nome de Jesus, tá bom? Fique todos com Deus. Um forte abraço aqui do apóstolo Hamilton Lima. E eu quero pedir para vocês que vocês orem por mim, interceda por mim, tá bom? Nas orações de vocês, não esqueça de mim. Me apresente em nome de Jesus, porque a missão aqui para mim não é fácil. Então eu preciso da intercessão dos santos. Então ore por mim que eu estou orando por vocês também, tá bom? Shalom, fico com Deus. Forte abraço. Tchau, tchau. Mentoria Espiritual 2024, finalizada 23h07. Compartilha e se inscreva no canal. Shalom e fique com Deus.